Lacombe, a carta foi diplomática, foi respeitosa, porém muito incisiva, como precisava ter sido, porque nós vimos que essa carta dos democratas, agora respondida aí, né, por uma carta oficial do embaixador Nestor Foster, foi uma carta muito divulgada por essa imprensa militante que nós temos aí no Brasil, que agora não vê absolutamente nada de positivo no governo e que reclama do governo do presidente Jair Bolsonaro 24 horas por dia. Aqui a gente sempre faz o disclaimer, né? Toda oposição madura, propositiva é bem-vinda, toda crítica propositiva é bem-vinda, mas essa carta dos democratas, 63, 64 democratas americanos, endereçada ao governador, perdão, ao presidente Joe Biden, uma carta parecia que foi escrita pelo PSOL, né? Se não foi, né? Porque a linguagem usada ali, uma linguagem também de as falácias de que o presidente Jair Bolsonaro é um presidente que flerta aí com atos antidemocráticos, as mesmas coisas que a gente vem ouvindo no Brasil e que a gente discute aqui. Então, essa carta do embaixador Foster foi uma carta muito positiva para corrigir essas falácias todas aí, que a gente sabe que começa com uma pequena distorção dos fatos e isso espalha de uma maneira global. Eu queria pedir excusa a vocês três aqui, mas para ler pequenos trechos dessa carta, a carta foi muito bem colocada ali em 4 páginas, e o embaixador começa dizendo o seguinte, aspas aí para o embaixador Nestor Foster: causou-me surpresa sua carta de 14 de outubro, endereçada ao presidente Joe Biden, também assinada por outros membros do Congresso, que infelizmente contém informações equivocadas, distorções e falsidades sobre o Brasil que exigem retificação. Aí um ponto importante que o embaixador coloca: a carta não reflete a duradoura amizade fundada no respeito mútuo que caracteriza as relações entre Brasil e Estados Unidos, nem estimula diálogo construtivo que a embaixada tem buscado empreender com representantes dos 2 partidos políticos no Congresso americano. Permita-me destacar os problemas mais salientes somente nos 2 primeiros parágrafos da carta e oferecer correções. E aí ele vem e coloca várias partes ali da carta, como, por exemplo, os democratas colocaram na carta que eles estavam preocupados com as políticas que o presidente Bolsonaro vem implementando no Brasil, que ameaçam o Estado de Direito, os direitos humanos, a saúde pública e o meio ambiente. Aí o embaixador diz que a carta não menciona um único exemplo das supostas ameaças, porque elas simplesmente não existem. Depois, o embaixador Nestor Foster também, em relação à parte da carta que fala: exortamos Vossa Excelência, aí o presidente Joe Biden, a administração Bolsonaro, mensagem clara de que, se persistirem os ataques do presidente Bolsonaro ao processo eleitoral, as relações Estados Unidos e Brasil ficarão severamente comprometidas. Aí o embaixador responde: o debate político no Brasil, como em qualquer grande democracia, ocorre dentro de um quadro institucional robusto, sob a égide de uma sociedade civil dinâmica. E aí, mais uma vez, o embaixador expõe outra falácia da Carta dos Democratas, dizendo que o mandato do Bolsonaro foi marcado por políticas antidemocráticas desde o início, e que ele está entre os principais exemplos da tendência global em direção a uma política iliberal e autoritária. O embaixador diz que isto não é verdade e coloca na carta oficial da Embaixada de Washington que o presidente Bolsonaro nunca implementou nenhuma política antidemocrata, que, mais uma vez, a carta faz uma declaração bruta, abrangente e é apoiada por quaisquer fatos. Para finalizar, os 2 últimos parágrafos da carta do embaixador dizem o seguinte: como demonstram os exemplos acima, que aí ele cita todas as políticas do governo do presidente Jair Bolsonaro sobre direitos humanos, criação de empregos, políticas ambientalistas e dentro da Covid, mostrando que o Brasil hoje, 94% dos adultos já estão vacinados com a primeira dose,
contra a Covid, da vacina, e 68% totalmente imunizados. E aí ele fecha com os seguintes parágrafos. Como demonstram os exemplos acima, a carta em questão não tem amparo nos fatos e em nada contribui para a amizade e cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, especialmente na área da defesa, cujas raízes remontam à luta comum de nossas tropas para derrotar o nazismo e o fascismo na Segunda Guerra Mundial. É lamentável que, sob pretexto de promoção da democracia e dos direitos humanos, objetivo plenamente compartilhado pelo governo brasileiro, a Carta propõe uma visão de mundo que tem dificuldade em lidar com diferenças políticas e com os fatos. Nas palavras de um grande estadista brasileiro, o Barão de Rio Branco, mais de um século atrás, os Estados Unidos podem considerar o Brasil seu mais antigo e certamente um de seus mais constantes e leais amigos neste continente. E aí fecha a carta o embaixador Foster. Estou certo de que essa visão de longo prazo de amizade e cooperação que tem guiado as relações entre o Brasil, os Estados Unidos e nossos dois povos seguirá prevalecendo nos próximos anos. Aí, Lacombe, eu passo para o Constantino, para vocês aí, para o Fiuza, que foi importante, né, essa carta do embaixador, e por isso a gente quis dar um destaque, porque hoje existe uma ala do Partido Democrata aqui nos Estados Unidos muito radical. O Partido Democrata de John Kennedy praticamente não existe, e é dentro dessa ala radical que são impostas e empurradas até no nível, né, mundial essas falácias sobre o governo do Brasil. Então, eu passo para vocês aí agora para a gente fechar o programa.